Continuando a correção do dia 31/8, a questão número 3 diz assim: determine o módulo dos seguintes números complexos. Toda vez que falar em módulo, módulo é a distância em relação à origem, em relação ao zero. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou fazer o plano. O que antes era plano cartesiano, agora eu chamo de plano complexo, porque o eixo horizontal vai representar a parte real e o eixo vertical vai representar a parte imaginária. Então, você já sabe que essa aqui é a forma algébrica. O ponto que representa esse número complexo será primeiro a parte real, 2, depois a parte imaginária. E esse ponto, como eu já falei, é chamado de afixo ou imagem do número complexo. Se eu colocar esse ponto aqui no nosso plano complexo ou plano de Archan-Gauss, eu tenho a representação geométrica. A parte real, 2, e a parte imaginária, 3. 2 e 3. Ah, mas espera aí, você não falou que ia calcular módulo? Sim. Veja aqui que na representação geométrica, você vê que o módulo é essa parte vermelha aqui. É a distância do meu ponto, o afixo do número complexo, o ponto, para a origem, que é o zero. Você precisa calcular esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho aqui a gente vai chamar de módulo do número complexo. Perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu simplesmente aplico Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é a partezinha vermelha, o módulo do número complexo, módulo de Z, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui, este cateto vai de 0 a 2, então ele tem a medida 2 ao quadrado, mais... Veja o outro cateto, vai de 0 a 3, a altura de 0 a 3. Essa altura, esse cateto vale 3 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa vai ficar módulo de z ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa medida aqui é 2 ao quadrado, mais o outro cateto, 3 ao quadrado. Pronto, o módulo ao quadrado é igual a 4 mais 9 elevei ao quadrado. Aqui eu tenho potência e a operação inversa da potência é a raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 13, que não é um valor exato, um número inteiro, é um número irracional, você pode parar por aqui. Ah, então espera aí, eu posso fazer a representação geométrica e simplesmente aplicar Pitágoras para achar a partezinha vermelha que é o módulo. Ou você simplesmente, caso você queira, você joga na fórmula direta do módulo, que o módulo de um número complexo é simplesmente a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo será a raiz quadrada de a, é a parte real, 2 ao quadrado, mais b ao quadrado. Qual é o valor de b? Ah, é a parte imaginária, é o 3. Pronto, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Vai ficar 4 mais 9. Vai dar raiz de 13. Então, ou você aplica direto a fórmula do módulo, ou você faz a representação geométrica e usa Pitágoras. É exatamente a mesma coisa, dá a mesma resposta. Dá uma olhada na letra B. Só por curiosidade, qual que é o afixo ou a imagem desse número complexo 3i? A parte real é 0. Então, a representação do seu ponto, do afixo desse número complexo, será 0. E a parte imaginária, que seria o y, vale 3. Só isso.
É o afixo do número complexo ou imagem. Agora faz essa representação desse ponto aqui no plano complexo. A parte real é 0 e a parte imaginária é 3. Então, 1, 2, 3. Então, vou marcar em cima do eixo imaginário 3. Aí eu te faço uma pergunta. O que o exercício pediu não foi o módulo? Módulo é a distância em relação à origem. A origem aqui. A origem é o ponto 0, 0. Qual é a distância em relação à origem para o meu ponto, o meu afixo do número complexo 3i? Essa distância aqui vai de 0 a 3 é 3. Então, olhando para a representação gráfica, você já tem a resposta. Então, o módulo do meu número complexo é igual a 3. Agora, caso você não queira fazer a representação geométrica no plano complexo, você faria o módulo do número complexo é a raiz quadrada de A real ao quadrado mais B, que é o imaginário ao quadrado. Então, o módulo do número complexo vai ser, a parte real nós não temos aquele númerozinho sem i, então é 0. Mas a parte imaginária é 3 ao quadrado. Então, o módulo do número complexo é a raiz quadrada de 9, que é 3. Prontinho. O módulo do número imaginário puro vai ser o valor que acompanha o i. Sempre positivo, né? Porque o módulo é um valor positivo. Tá aí. Como eu já fiz a A e a B de 2 jeitos, utilizando o cálculo com a fórmula do número complexo aqui, módulo do número complexo, e depois eu fiz a representação geométrica. Agora aqui eu vou jogar direto a fórmulazinha do módulo, tá? O módulo do número complexo z vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, o módulo do número complexo z será a parte real, é a parte que não tem i, é o menos 1 ao quadrado, mais a parte imaginária que acompanha o i é o menos 2 ao quadrado. Então, o módulo do meu número complexo será menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4. Então, o módulo do meu número complexo será a raiz quadrada de 5, que não é um número inteiro, é um número irracional. Para por aqui que tá bom, tá? Se você quiser fazer a representação geométrica, como fizemos anteriormente, jogar Pitágoras dará o mesmo resultado. É até bom você fazer para treinar. Agora, atenção na letra D e na letra E. Veja que aqui é o número real, o meio, e aqui é o número real menos 3. O módulo do número real é esse número sempre positivo. Então, a gente vai precisar sofrer fazendo fórmula, não. Quando eu tiver que calcular o módulo de um número real, é sempre esse mesmo valor positivo. Então, o módulo de 1/2 é o próprio 1/2. Acabou, isso daí é do primeiro ano. Continuando, matéria do primeiro ano, módulo de um número real. Então, o módulo do meu número complexo menos 3 é 3. Sempre um valor positivo. Lembre-se que módulo, entenda o que é módulo. É a distância em relação à origem, ao zero. Qual é a distância do menos 3 em relação ao zero? São 3 unidades. Então, o módulo de um número real é esse mesmo número, mesmo algarismo positivo. Este mesmo algarismo sempre com sinal positivo. Tá ok?